sopra nas cidades, voa em mim. Neste lugar, sobre os montes, sopra nos desertos, voa em E para continuar o nosso momento de louvor, vamos cantar Carta de Amor. Essa minha ovelha, sou o teu pastor, te criei do barro, sou teu escultor. Filho, eu te conheço, te fiz com minhas mãos. Quero te abraçar bem junto ao coração. Essa tua angústia quero aliviar. Lança em mim teu fardo, eu posso carregar. Por essa tempestade a gente vai passar. Feche bem os olhos e ouça eu te falar. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, filho Essa minha ovelha, sou o teu pastor, te criei do barro, sou teu escultor. Filho, eu te conheço, te fiz com minhas mãos. Quero te abraçar bem junto ao coração. Essa tua angústia quero aliviar. Lança em mim teu fardo, eu posso carregar. Por essa tempestade a gente vai passar. Feche bem os olhos e ouça eu te falar. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, filho meu. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, filho meu. Amém. Próximo louvor, intensamente, ao som da música Todos de Pé. Por tanto tempo vivi como um escravo dos meus desejos e medos.
intensamente o que Jesus fez por mim. O meu valor foi estimado na cruz. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro. Se entrega levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e me mostrar o rumo, o caminho para casa, só por me amar intensamente. Na cruz entendo teu amor, na cruz recebo meu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Na cruz entendo teu amor, na cruz recebo meu valor, na cruz encontro o caminho para a eternidade. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amor tão genuíno, amor tão verdadeiro. Se entrega levando a culpa que não era sua, só por me amar intensamente. Eu fui comprado pelo Rei do Universo, que enviou seu Filho pra viver mais perto e me mostrar o rumo, o caminho para casa, só por me amar intensamente. Mostrar o rumo, o caminho para casa, só por me amar intensamente. Adoradores. Eu convido a igreja para que de joelhos nós possamos orar ao nosso Deus. Fique de joelho. Querido Jesus, Querido Jesus, estamos felizes por estar na tua casa. estamos felizes para sua casa. Pedimos ao Senhor que continue aqui conosco. Júnior pelo conosco, Abençoe todos os momentos aqui para te adorarmos. para te adorarmos. E que nós possamos sentir a tua presença a cada instante. Princesa Pranugante, Abençoe a cada um que está aqui hoje são cada um para estar de hoje, e todos os nossos familiares. nossos familiares. Em nome de Jesus. Jesus, amém. Bate Amém. palma, gente. Pode, tá, gente? Boa noite, irmãos. Que bom que você veio. Agora vamos começar o momento de pedido e oração. Vou convidar o João Vitor e o Vitor para levar o microfone. Cada um fica dos lados aqui, ó. Esse lado aqui.
vamos começar agora com os pedidos e agradecimentos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo cuidado, a proteção e pedir a Deus que abençoa todos os enfermos, né? Abençoa os enlutados. O Senhor abençoa também o Vitor, que está meio pitimbadinho, tadinho. Que Jesus possa abençoar ele, curar ele. E pedir pelos meus filhos também, pelo Rodrigo, pelo o Renato, né? O Rafael também, que não chegou a tempo. Que Deus possa estar abençoando ele onde ele estiver. É o meu pedido dessa noite. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Quero pedir que Deus abençoe a todos nós, principalmente aquelas pessoas que estão doentes, né? O hospital está cheio de criança doente. O Heitor está passando por uma crise de tosse, de gripe, assim, que está constante. Então, que Deus possa abençoar, que ele se recupere logo. E também que abençoe a Melissa, que hoje ela vai cantar, louvar a Deus, mas a garganta dela provavelmente está inflamada. Então, que Deus possa abençoar, que ela consiga louvar o nosso Deus, que Deus aceite o nosso louvor, os nossos agradecimentos, e que ela possa se recuperar logo. Também pedir em favor da minha mãe, pessoas tão próximas de mim, que vai passar por uma cirurgia semana que vem. Então, que Deus possa abençoar tanto a cirurgia como a recuperação dela. E pedir também que os irmãos orem também pelo Hudson, que está com as crises de tontura, às vezes. Então, que também Deus possa restabelecer a saúde dele também. Amém. Amém. Mais alguém? Eu também quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus. É tão gratificante, né? Quando a gente chega num dia como esse, é um dia de culto, e a gente encontra o templo, as portas da casa do Senhor abertas, para que a gente aqui possa ter um encontro com Ele. E também um encontro com amigos, né? Eu já estava com muita saudade de ver a irmã Nailda aqui com a gente, né? E a gente conversando essa semana, eu falei, que dia que a gente vai para o culto juntos? E ela aceitou o convite para nós estarmos aqui hoje. Que essa seja a primeira de muitas outras, quarta, domingo, sábado, né? Para a gente estar junto, porque a gente sempre sente falta dos nossos, né? A gente sabe que às vezes é difícil para ela estar aqui, mas a gente está sempre à disposição, viu, Manailda? Para que a senhora esteja sempre aqui conosco. É sempre uma alegria muito grande estar com cada um de vocês. Estamos vendo aqui a Aline, né? Que veio também para acompanhar o culto de hoje. E a gente fica muito feliz com essa oportunidade, porque embora é uma vez só por mês, né? Mas é uma oportunidade bem aproveitada, porque a gente dá a oportunidade para que as crianças, os juvenis, os adolescentes sejam discipulados, né? E que eles possam ser formados para serem heróis, conforme é o tema, o projeto desse ano para a base Team. E a gente fica feliz porque a gente sabe que alguns aqui nem fazem parte da igreja, como membro da igreja, nem da base Team, mas eles se dispõem e vêm e querem ajudar, porque eles são desbravadores, e o desbravador entende que ele também precisa somar, né?
E nisso eu quero mencionar aqui também o nome do João Vitor e da Luana, né? Eles também têm cultos na igreja deles, mas o dia que eles não têm o culto na igreja deles, eles querem estar conosco aqui. E eles têm sido um suporte, um alicerce aqui para a gente na igreja também, têm cantado, né? Tem orado junto com a gente, têm feito parte do clube. Então, são 2 desbravadores aí, raiz, né? Que a gente tem no clube. E feliz demais também com a oportunidade, né? Hoje, a primeira quarta team, né? Que os filhos da Mônica e do Rafael também estão participando conosco. Ou seja, a família da Base Team está só crescendo também, né? Amém. E a gente fica muito feliz porque a gente vê o desenvolvimento de cada um deles e agradecemos também esse apoio dos pais, a igreja, né? Porque sabemos que é um processo e eles precisam da nossa confiança, do nosso apoio, né? Para que a obra de Deus aconteça e transforme a vida de cada um deles. Então, que Deus possa abençoar essas crianças, esses adolescentes, os juvenis, para que cada passo dado em prol de momentos como esse possa ser um marco especial na vida de cada um de vocês. E que assim seja por todas as quartas team e todas as oportunidades que nós tivermos de estar na presença de Deus, né? Quero agradecer também pela recuperação da cirurgia do meu pai, né? Graças a Deus está indo bem. E quero pedir também pelo filho do médico que fez a cirurgia do meu pai. Ele hoje quebrou o maxilo e vai ter que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia vai ser amanhã cedo. E aí hoje ainda refletindo, né? Esse médico fez mais de 70 cirurgias no último final de semana. E a gente não sabe um dia após o outro, né? Hoje o filho dele se acidentou e quebrou, né, o maxilo e vai precisar de fazer uma cirurgia de urgência amanhã. E ele teve que adiar toda a sua agenda para cuidar do filho, né? Mas louvado seja Deus, porque Deus preservou a vida do seu filho. Então, que Deus abençoe para que essa cirurgia corra tudo bem e para que seja sucesso, né? Assim como ele operou tantas outras pessoas e deu tudo certo, que Deus abençoe que a cirurgia do filho dele também seja sucesso. Amém. Amém. Eu queria agradecer pela vida, pela saúde, por estar tudo dando certo na minha vida, pelas bênçãos da semana. Está sendo uma semana corrida, mas está sendo muito boa. Também agradecer por hoje, né? Hoje eu fiz o exame inicial da autoescola e já passei no psicotécnico, primeiro. Agora eu vou fazer os próximos. Só isso. Amém. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus, né? Que eu fiz uma cirurgia e tá dando tudo certo, não deu nenhuma alteração. Minha boca não rejeitou o ferro, né? E se Deus quiser, vai continuar dando tudo certo. E eu quero pedir oração dos irmãos para mim, que eu recupere totalmente. E também quero agradecer todo mundo aqui. E amém. Amém. Mais alguém? A Laura, Vitor. Eu quero orar. Oração de Deus. Eu quero fazer um pedido, né? Pela minha casa, né? Para que os meus filhos não entrem em contendas, que hoje foi o começo deles, né? E aí, antes de sair, discutiram com o Álvaro, né? E eu falo que o inimigo tem usado ele, que não quer vir, para às vezes atrasar quem está vindo, né? Pedir para que a igreja ore por ele, para que Deus toque no coração dele, que Deus transforme ele pelo amor, né? Amém. Amém. Fernando, tem no Zoom pedidos? Não? Então, não havendo mais pedidos, gostaria que vocês ficassem de pé para nós fazermos uma oração. Oremos. Grandioso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós presente aqui.
Quero que o Senhor abençoe a cada um, cada pedido, cada agradecimento, que o Senhor ajude essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão afastadas da igreja. Também quero pedir ao Senhor que abençoe o restante do culto, a música especial, também o pregador, que ele seja inspirado por ti. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria
Boa noite. Hoje o tema da minha pregação vai ser Enoque, o herói da caminhada. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Hebreus 11. Agora vamos fechar os olhos e fazer uma breve oração. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa programação. Está sendo tudo muito, muito bom. Eu peço que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, os que estão assistindo pelo Zoom, e que o Senhor fale através de mim. Em nome de Jesus, amém. Todos encontraram Hebreus 11? Então vamos ler. Hebreus 11, 5, 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Nós sabemos que de Enoque que ele foi um homem que está em Gênesis, no começo de Gênesis, e foi um homem que andou a vida inteira dele nos caminhos de Deus. Ele andou pelo caminho certo em toda a sua vida, e Deus levou ele para o céu antes dele, para ele não conhecer a morte. Ele foi levado com Deus quando tinha 365 anos. Enoque é um grande exemplo para a gente de fé, porque ele foi um de vários homens da Bíblia que teve muita fé e seguiu sinceramente a Deus, de todo o coração. Nós também sabemos que Enoque, muitas pessoas, na verdade, elas pensam que Enoque não passou por muitas provações como a gente passa hoje. Algumas pessoas pensam que naquela época dele era diferente, mas não era. Ele também viveu no mesmo mundo condenado que vivemos, mundo de pecados e destruição. Porém, ele escolheu seguir Deus, seguir a vontade dele e fazer o que era certo. Enoque, ele foi um profeta justo e fiel. Muitas pessoas pensam que ele só andou nos caminhos de Deus, foi fiel e orava. Mas, na verdade, ele também pregava. Nos tempos dele, falava do amor de Deus para as pessoas. E é o que também nós devemos fazer. Enoque, ele é um grande exemplo de fé para mim. Eu acho muito interessante a história dele, também de outras pessoas da Bíblia, mas a dele, ele teve tanta fé em Deus que ele não passou pela morte. Ele seguiu tanto a Deus que Deus não quis que ele conhecesse a morte. E para seguir a Deus, a gente tem que seguir os mandamentos e obedecer a Deus, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Existe felicidade no não? Muitas pessoas, elas pensam que para serem felizes, elas têm que fazer o que elas querem na hora que elas querem. Mas não é assim. Nós que somos cristãos sabemos que a gente pode ser feliz mesmo não fazendo o que muitas pessoas hoje em dia fazem, que é o que tem muito hoje em dia, adolescentes indo para festas, bebendo e usando outras coisas que fazem mal para o nosso corpo. Mas nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós não devemos usar essas coisas que fazem mal. Quando Deus fala não para a gente, por que Ele fala não? Para a gente ficar emburrado? Não. Ele fala porque Ele conhece a gente. Ele é nosso Pai e Ele ama a gente de todo o coração dele. E quando Ele fala não, é porque Ele sabe que aquilo não é bom para a gente. Por isso, não.
É como quando os nossos pais falam não para a gente, principalmente nós que estamos crescendo e somos adolescentes. A gente não entende direito do porquê os nossos pais falam não para a gente, mas a gente obedece, porque tem que obedecer nossos pais, porque eles sempre criaram a gente e eles amam a gente também. E Deus também ama a gente, Ele viu a gente crescendo, Ele sabe de tudo sobre o nosso respeito. Então, nós devemos obedecer a Ele. Às vezes, não vamos entender diretamente do porquê Deus falou não para a gente, mas a gente vai obedecer, porque a gente, principalmente a gente conhece Deus. A gente sabe que Ele só quer o nosso melhor. E sabendo disso, a gente tem que sair e falar para as pessoas que não sabem. Porque a gente falando do amor de Deus, isso vai fazer com que Ele volte mais cedo. E todos nós aqui queremos que Ele volte, não queremos? Para a gente poder viver com Ele eternamente. E então, a gente querendo isso, a gente tem que andar nos caminhos dele, escolher seguir esse caminho e tentar entender o não de Deus. Porque se a gente tentar compreender, ou pelo menos obedecer, a gente vai dar um passo. E obedecendo, estudando a Bíblia, a gente vai conseguir poder ver Ele voltar. E mesmo se alguns de nós não estivermos aqui quando Ele voltar, nós pelo menos vamos ressuscitar. Deus vai levar a gente com Ele quando Ele voltar. E quando eu penso nisso, eu fico muito feliz também. Também muitas coisas, provações que a gente passa aqui nesse mundo, principalmente por causa das distrações que tem. Enoque também teve distrações no tempo dele. Provavelmente não era por causa de um videogame, de uma balada, porque naquela época provavelmente não tinha. Por causa de um telefone, Instagram. Mas hoje a gente tem isso. Mas ele não tinha, mas ele também passou por provações. Na época dele, eu não consegui imaginar as diversões que tinha naquela época. Mas devia ser como é para nós. Sempre houve distrações, porque o pecado sempre está ao redor de nós. Mas a gente tem que reconhecer que Deus também está ao nosso lado, segurando a nossa mão. E a gente tem que pensar nisso sempre quando a gente estiver passando por uma dificuldade. E quando não estiver também, a gente tem que pensar nisso para a gente não desviar do caminho. Não é só porque eu estou bem, não estou passando por nenhum problema, que eu tenho que esquecer Deus e não ler a Bíblia. Eu acho que é nesses momentos que a gente mais deve ler a Bíblia. Porque nesse momento a gente fica relaxado, a gente pensa, estou bem, não estou passando por nada, e Deus sabe que eu acredito nele, eu vou nos cultos, e isso já deve bastar. Eu pensava assim, antes de eu batizar, mas depois que eu entrei para o clube, eu comecei a frequentar a igreja. Aí eu percebi que não era só acreditar em Deus e pensar só, eu acredito, então já deve bastar. Quando eu batizei, tem pouco tempo, eu ainda sou recém-batizada, vai fazer 2 anos ainda, mais ou menos. Eu ainda estou aprendendo. E agora eu já sei muito mais coisa do que eu sabia antes. Antes eu não sabia nada. Agora eu já sei de muito mais coisa. E mesmo que eu não saiba tanto quanto os que já são mais velhos de igreja, eu já sei o suficiente para poder sair por aí e falar para as pessoas sobre Deus. Porque eu sei que Deus vai estar comigo e Ele vai me ajudar a falar o que precisa ser dito para as pessoas. E eu tenho também certeza que aqui, muitos de vocês já escutaram Deus falando não. Talvez muitos não entenderam, ou foi há muito tempo e agora vocês entendem do porquê. Mas uma coisa que nós devemos saber, principalmente nós jovens, que vai ser difícil no começo entender não. É muito difícil, eu sei que é difícil, porque muitas vezes meus pais falam não para mim e eu ficava emburrada. Mas eu entendo do porquê o não que meus pais falam para mim agora, e entendendo isso, eu entendo porque Deus também fala não para a gente. Porque Ele ama a gente, que é o nosso bem. Se Ele fala não, é porque aquilo não é o certo. E se Ele está mostrando que aquilo não é o certo, a gente não deve fazer aquilo. Porque Ele está mostrando que não é certo, e se a gente está percebendo que não é, a gente não deve ir. A gente sempre obedece os nossos pais, não obedece? Quando eles falam para não fazer isso,
quando manda arrumar o quarto, a gente vai arrumar o quarto. E se Deus fala para a gente ir para tal lugar, a gente tem que ir. Se Ele fala para não ir, a gente também não deve ir. Porque a gente ama os nossos pais, a gente também tem que saber que os nossos pais amam a gente. E se a gente começar a compreender mais isso, a gente vai entender o amor que Deus também sente por nós. E entendendo isso, vai ficar mais fácil, você vai perdendo medo de algumas coisas, você vai lendo mais a Bíblia, vai confiando mais em Deus. Isso vai te ajudar a conseguir a salvação e também a conseguir salvar outras pessoas. E eu gostaria de propor que vocês façam uma coisa quando chegarem em casa. Quando vocês chegarem, eu gostaria que vocês refletissem na vida de vocês e tentassem lembrar se Deus já falou não alguma vez. Se Ele já falou e vocês ainda não entendem do porquê Ele falou não, eu gostaria que vocês ajoelhassem, orassem a Deus e pedissem sabedoria para vocês entenderem. Porque quando vocês entenderem, vocês vão ficar felizes porque vão conseguir entender que aquilo... Se você fizesse aquilo, se Deus falasse sim, mesmo que era um não, você não ia gostar daquilo, não ia ser legal, ia te fazer mal. E agora, eu gostaria que vocês ficassem de pé para nós orarmos. Oremos. Senhor Deus, eu gostaria de agradecer por todos que estão aqui, os que puderam chegar e os que não conseguiram, porque todos têm o seu motivo. Peço que o Senhor nos perdoe por ficarmos aborrecidos quando o Senhor falava não para a gente, mas nós sabemos que o Senhor só quer o melhor para a gente. E que o que Ele não foi realmente necessário para a gente poder crescer mais na nossa vida. Peço que o Senhor abençoe a todos que estão aqui, abençoe o resto da semana e que o Senhor vá com todos ao caminho de casa. Em nome de Jesus, amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá do céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti